E aí pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui hoje tentando preparar os meus planos de ensino e para isso eu queria compartilhar um pouquinho dessa minha experiência com vocês. Bom, para a gente começar a entender um pouco sobre o plano de ensino, é interessante a gente entender algumas coisas, alguns outros documentos anteriores. Toda vez que eu pego uma disciplina nova, o primeiro ponto que eu começo a preparar essa disciplina para o meu semestre é entender um pouco sobre o projeto pedagógico do curso. Bom, esse período eu tenho uma nova disciplina que é marketing e eu precisei entender um pouco sobre o projeto pedagógico da administração para poder entender aonde a minha disciplina se encaixa. Bom, para quem não conhece um projeto pedagógico nada mais é do que a concepção do curso. Dele há várias informações importantes e interessantes que são importantes para a gente entender um pouco sobre a nossa própria atuação. Um bom projeto pedagógico, ele apresenta os objetivos do curso, assim como o perfil do egresso. Essas informações elas são importantes porque você começa a entender aonde a sua disciplina se encaixa e aonde o seu aluno ele precisa ter uma formação para ele poder desempenhar as funções dele. Cada projeto pedagógico é diferente e eles podem ter diferentes ênfases. Bom, eu já dei uma olhadinha anterior no projeto pedagógico e fiz umas pequenas anotações aqui no meu caderninho. Então, o que eu pude perceber do meu projeto pedagógico? Eu consegui perceber que, além da formação técnica, os alunos eles precisam ter formação social, formação cidadã, formação ética, formação científica. São vários tipos de formações diferentes e que se complementam. Bom, qualquer curso hoje que a gente fale sobre a questão de formação, ela precisa ter no mínimo uma formação técnica, humana, cidadã e científica, principalmente se é um curso de bacharelado como administração e ele advém de uma ciência. Bom, além disso, eu consegui perceber dentro do projeto pedagógico algumas habilidades que são importantes que os alunos desenvolvam. Eu até anotei essas habilidades aqui que eu consegui verificar. Os alunos da administração precisam ter raciocínio abstrato, crítico e lógico. Além disso, eles precisam ter habilidades empreendedoras. Eles precisam ter habilidades de aprendizado em contínuo, criatividade e melhoria contínua. Além de eu entender que, no meu caso, do meu projeto pedagógico, eu preciso dar vários tipos de formações para os meus alunos e, além disso, algumas habilidades específicas, eu também preciso entender os objetivos específicos do curso. Eu percebi, dentro dos vários objetivos específicos, que a minha disciplina ela se encaixa principalmente em proporcionar para os alunos conhecimentos teóricos e práticos do campo da administração. Então, o que isso interfere na minha atividade? Ele interfere o seguinte, ele fala, isso traz para a gente da seguinte forma, eu preciso ensinar os meus alunos tanto a teoria de marketing quanto a prática de marketing. E mais do que isso, não é só ensinar a prática, é desenvolver competências, habilidades, atitudes e comportamentos. Então, tudo isso precisa ser considerado depois para eu desenvolver meus planos de aula e desenvolver também os meus planos de ensino. Bom, depois que a gente avalia essas questões de objetivos, a gente entende o contexto onde a sua disciplina está inserida, a gente precisa começar a entender a ementa. A ementa, geralmente, a maioria das ementas, eu não vi nenhuma, na verdade, nenhuma ementa diferente, ele traz aquele conjunto de conteúdos que precisam ser ensinados dentro da sua disciplina, além de que traz a bibliografia principal e a complementar. Então é interessante a gente dar uma olhada na nossa ementa, da nossa disciplina, no caso, marketing, e primeiro ponto, a gente precisa começar a entender como a minha disciplina ela dialoga com as outras disciplinas do curso. Isso é de extrema importância, porque vai ser com base nesse diálogo com as outras disciplinas que a minha disciplina ela vai começar a fazer sentido para o aluno. Então, por exemplo, eu estou pegando marketing. Eu preciso dar uma olhada na matriz do curso se existe alguma outra disciplina que foi introdução para o marketing. Bom, no meu caso não foi. Mas supondo, por exemplo, que tivesse na disciplina uma outra, dentro do curso, uma outra disciplina, por exemplo, de administração mercadológica. A administração mercadológica vem depois dos princípios de marketing. Então é importante eu ler, além da minha ementa, ler também a ementa dos cursos anteriores. Isso, gente, é muito importante. Eu gostaria de frisar isso novamente porque essa é a base. Então você vai partir do pressuposto que os alunos já têm conhecimentos específicos e importantes para a sua disciplina, para você compor a sua disciplina.
Muitas vezes na prática a gente percebe que não é isso que acontece. Então muitas vezes você está com uma disciplina posterior no curso que deveria ter uma anterior, mas eles não adquiriram todos os conhecimentos. Então, à medida que você vai lecionando para os seus alunos, você vai ter que fazer rearranjos no seu plano de ensino, no seu plano de aula. A gente vai ver que um plano de ensino, um plano de aula, ele não é estático. Ele se altera de acordo com a disciplina. Ele se adapta aos seus alunos e o ritmo do estudo deles. Bom, depois que eu entendi a ementa, aí a gente começa, na verdade, a colocar realmente a mão na massa para a gente poder desenvolver os nossos planos. O primeiro plano que eu sempre desenvolvo é o plano de ensino. O que é um plano de ensino, basicamente? Ele vai fazer um planejamento de todo o seu semestre, de todas as aulas, com os cronogramas de aulas, com métodos de ensino, formas de avaliação. Ele é um roteirinho que você faz para você se sintonizar, para você se equilibrar dentro do seu próprio processo de aprendizagem junto com seus alunos. Bom, eu já comecei a fazer algumas coisas aqui, eu já fiz a primeira disciplina de marketing, então como eu fiz? E isso pode ajudar você na construção do seu. O primeiro ponto que eu sempre faço um plano de ensino é, primeiro, eu tentar entender quantas aulas eu tenho naquele semestre. Então, geralmente todas as faculdades, todas as escolas, elas lançam o calendário. Então, você dá uma olhada lá no calendário, vê se seu curso é anual ou se o seu curso ele é semestral, e dá uma olhada nele e tenta estabelecer um cronograma com datas. Dentro dessas datas, eu não tiro os dias que, por exemplo, esse ano, por exemplo, eu vou ter algumas aulas, alguns dias de aulas que terão recessos e feriados. Então, eu sempre coloco eles para saber no total. No meu semestre, por exemplo, esse semestre eu vou ter 35 aulas durante várias semanas, durante 4 e 5 meses. Então, eu estabeleço todos. Depois disso, eu vou colocando os dias de feriado, vou colocando os dias de recesso, para poder entender quantas aulas, na verdade, eu tenho. Eu sempre tiro 2 aulas. A primeira aula é sempre introdução da disciplina e a última aula é sempre encerramento da disciplina. Eu vou falar um pouquinho por que é importante depois a gente ter uma aula de encerramento da disciplina. Então, depois que eu fiz isso, eu consegui entender quantas aulas de conteúdo. Depois que eu entendi essa dimensão inteira, eu vou para a parte da ementa. Aí eu vou começar a entender a ementa de fato. Aí eu vou ver todos os conteúdos que estão ali. Gente, é muito importante a gente entender que muitas vezes as ementas, eles trazem assuntos não numa ordem lógica. Então, às vezes, pode ter um conteúdo lá no início da sua ementa, que na verdade ele vai se ligar com o último, por exemplo, o último conteúdo da sua ementa. Então, é muito interessante você ler a ementa inteira e tentar estabelecer uma lógica entre os assuntos. Como assim uma lógica? É interessante sempre a gente compreender como vai ser mais fácil para o aluno internalizar ou absorver aqueles conhecimentos. Então, por exemplo, se você vai falar sobre, um exemplo aqui da minha disciplina, eu vou falar sobre pesquisa de marketing e comportamento do consumidor. Pesquisa de marketing, ele pressupõe você analisar o comportamento. Então, são 2 assuntos diferentes, mas relacionados. Então, na hora que eu for estabelecer a linha lógica dos conteúdos, eu vou colocar esses 2 assuntos juntos, porque vai ser mais fácil para os meus alunos compreenderem de fato os assuntos que eu estou abordando. Então, depois que eu estabeleci essa lógica, eu vou distribuir na forma que eu julgar mais adequado para os meus alunos. Então, como eu tinha em torno de 30 aulas, eu peguei esses conteúdos e fui dividindo em 30 aulas. A minha experiência me fez enxergar que os alunos eles sempre aprendem com exercícios. Então, esse semestre particular, eu também estabeleci aulas só de exercício. Então, eu comecei a pegar as disciplinas que são parecidas e fiz em blocos. Então, por exemplo, pesquisa de marketing junto com o comportamento do consumidor é um bloco. E finalizando esse bloco, eu vou dar um conjunto de exercícios. É legal você fazer isso porque lembra que lá no projeto pedagógico ele fala que tem que ter prática? Então, eu vou inserir a prática dentro desses exercícios. Então, esses exercícios vão ser teóricos e práticos. Além disso, eu também gosto de dar trabalhos durante o desenvolvimento do curso. Então, esse período eu vou trabalhar com elaboração de gibis. Então, vou deixar algumas aulas específicas para eu ajudar e acompanhar os alunos na elaboração desses gibis. Isso é muito interessante a gente começar a compreender. Além disso, eu inseri dentro do meu cronograma os dias de prova e outras atividades específicas. Então, na hora que você for desenvolver o seu plano de ensino,
é muito legal você pensar em tudo isso, você pensar nas medidas avaliativas que você vai dar, entender também um pouco sobre a avaliação, entender quais são as medidas avaliativas, como você vai avaliar, qual é o nível de complexidade que você vai pedir para os seus alunos. É interessante você entender um pouco sobre estratégias de ensino. Eu geralmente dou aula expositiva dialogada, isso com base realmente em diálogos, principalmente pela concepção de Freire, diálogo como princípio, né, de aprendizagem. Então eu sempre insiro esses tópicos. A gente pode utilizar muito metodologia ativa, certo? Mas a maioria das minhas experiências também falam que você conciliar métodos tradicionais e metodologias ativas é melhor do que você ou manter somente métodos tradicionais ou manter somente métodos ativos. Além disso, eu coloco a bibliografia, eu sempre tento expandir um pouco as minhas bibliografias, além das principais, para as complementares. E é basicamente isso que eu faço dentro do meu plano de ensino. Além disso, depois que a gente faz o plano de ensino, a gente faz os planos de aula, para cada aula em específico. Principalmente quando você tem uma disciplina nova. É muito importante frisar, você desenvolver um plano de aula, porque você tem uma disciplina nova. Muitas vezes é um conhecimento, às vezes, que você ainda não tem e você precisa consolidar. E você planejar suas aulas anteriormente ajuda muito. Bom, como eu faço meus planos de aula? Inclusive, eu já fiz um das planos de aula. Esse aqui é meu plano de aula e eu utilizo basicamente as informações. Qual que é o número da aula? Então, na hora que eu faço meu plano de ensino, eu gero um número para as aulas de conteúdo. Então, na hora que eu vou fazer meu plano de aula, eu faço lastreamento em relação a essa numeração, o título da aula, o tempo da aula, o objetivo geral da aula, os objetivos específicos. É interessante os objetivos específicos, porque eu sempre divido em objetivos específicos técnicos, que é o nível de técnica que eles precisam entender, e objetivos específicos cognitivos e comportamentais. Então, além de eu ensinar técnica, eu vou trazer as habilidades. Lembra que lá no projeto pedagógico eu vi algumas habilidades importantes que os meus alunos eles precisam aprender? É exatamente agora que eu trago esses objetivos específicos de habilidades. Nesse ponto eu preciso falar que muitas vezes a sua disciplina não precisa abarcar todos os objetivos específicos, todas as habilidades do plano pedagógico, porque existem outras disciplinas também. Então, essas outras disciplinas elas vão pegar outros gaps, outras lacunas que a sua disciplina não consegue pegar. Mas é sempre interessante você trazer algumas habilidades para você trabalhar com seus alunos. Depois que eu trabalho objetivos específicos, eu trabalho as estratégias de ensino. Eu acho muito bacana você estudar um pouco também sobre tipos de aprendizagem, você estudar sobre teoria de aprendizagem. Eu particularmente trabalho com aprendizagem significativa. Eu vou fazer outro vídeo sobre aprendizagem significativa. Eu gosto também de estruturar os conteúdos das aulas. Os conteúdos das aulas nada mais é do que um roteirinho de passos que você estabelece dentro da aula para você conseguir desenvolvê-lo. Além disso, o tipo de avaliação que eu vou fazer naquela aula em específico, eu trabalho muito com avaliação processual, então como eu vou avaliar o processo dos alunos, eu vou fazer um vídeo posteriormente sobre avaliações processuais e avaliações por resultado. Eu também gosto muito de trabalhar com a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom é uma forma de avaliação, é um trabalho feito pelo Bloom, que ele faz um nível de avaliação que você faz desde o entendimento do aluno sobre o assunto até a síntese do assunto. Então, cada vez mais que a gente vai subindo nessa hierarquia do entendimento até a síntese, vai ficando mais complexo o aluno e mais ele vai absorvendo o conhecimento sobre determinado assunto. E, por fim, eu trabalho com referencial adicional, certo? Que é a bibliografia mais que eu sempre trago para os alunos. Recentemente eu li um livro da Flora Alves, que é esse daqui. Design de aprendizagem instrucional com uso de Canvas. Ele é um livro, basicamente, da área de treinamento, né, principalmente treinamentos em company, mas eu achei interessante dar uma lida nesse livro, porque ele trouxe exatamente isso daqui para mim. Ele trouxe o método HOPES. Eu não conhecia esse método e eu achei bem interessante o método porque esse método você consegue aplicar nas suas aulas. Basicamente é o seguinte: o HOPES ele trabalha com a divisão em porcentagens do seu tempo de aula ou seu tempo de curso. Então, o HOPES é Review, Overview, Presentation, Exercise e Summary.
Então, é em inglês, né, os termos, mas ele fala o seguinte: primeiro é uma revisão. Como que você pode trabalhar o nível de revisão dentro das suas aulas, no planejamento das suas aulas? Revisão, você pode utilizar para você ligar um termo anterior da sua disciplina ao tema que você vai falar naquela disciplina. Então, por exemplo, depois que eu falo sobre, antes de falar de pesquisa de marketing, eu tenho que falar um pouco sobre ambientes de marketing. Então, é nesse momento que eu vou fazer um pequeno overview. Um pequeno review. Esse review é em torno de 5 a 10% do meu tempo. Então, assim, é uma coisa bem simples, bem rápida. Então, você liga os assuntos, principalmente com o anterior com o posterior. Depois do overview, que é o segundo passo, você vai utilizar em torno de 5 a 15% do seu tempo, você vai fazer um apanhado geral da sua disciplina, daquilo que você vai abordar naquele momento daquela disciplina. Esse, gente, é um momento muito interessante de você instigar o seu aluno a ter interesse em compreender aquele assunto. Então é muito legal você trabalhar com algumas perguntas, a compreensão anterior, principalmente abordar a questão do senso comum do aluno sobre aquele determinado tema. Depois disso, eu vou fazer a apresentação do assunto e estabelecer os exercícios da aula, certo? Esses dois você pode gastar em torno de 30 a 50% do tempo da sua disciplina. E por fim, o sumário é nada mais do que a síntese que você vai fazer daquele assunto, daquela aula. Essa síntese ela é muito importante para o aluno porque é onde ele fecha o conceito principal que você está trabalhando. Bom, é muito interessante a gente tentar estabelecer a resposta ou realmente um resumo sobre o seu objetivo geral da disciplina. Então, por exemplo, se você vai dar uma disciplina de marketing, por exemplo, fundamento do marketing, o conceito do marketing, por exemplo, é o objetivo, introduzir o conceito de marketing para os alunos, livrando-os do senso comum, é muito interessante nesse momento de resumo, de síntese da aula, você dar o conceito para eles. Então, seja, você expôs o conceito para eles, trouxe uma atividade para eles fazerem, para eles compreenderem, absorver esse conceito, e no final você responde o exercício trazendo o conceito final. Bom, é basicamente isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Assim, é uma pequena experiência, assim, é uma pequena troca de conhecimentos, algumas dicas. Uma das minhas dicas principais é vocês trabalharem com esse Canva. Eu acho que ajuda muito, principalmente para quem vai fazer concurso. Eu acho que ajuda a estruturar muito bem essa aula. E outra dica também sobre o plano de ensino é trabalhar também com a questão de uma teoria de aprendizagem. Assim, eu particularmente trabalho com aprendizagem significativa, mas existem outras teorias de aprendizagem. Isso vai variar muito de como você enxerga a questão da aprendizagem em si. Sugiro vocês lerem alguns livros, entender um pouco mais sobre as teorias, que isso vai embasar vocês bastante. E em relação ao plano de ensino, sempre estabelecer todas as aulas, sempre tentar colocar as datas de provas, as datas de feriado, sempre deixando o máximo possível livre os dias de conteúdo para você conseguir encaixar os conteúdos, sempre numa lógica importante para o seu aluno e não para você. Bom, é isso. Estou à disposição se vocês tiverem dúvida. Espero que vocês gostem do vídeo. E até o próximo vídeo.